Fala, time, ótima tarde, Fregona, como é que você tá, sua família? Espero que vocês estejam bem. Hoje, mais um dia, né? Hoje, dia 2 de março, a gente fazendo nossa análise diária todos os dias, de segunda a sexta aqui, analisando o mercado cripto, principalmente o Bitcoin, na verdade, o Bitcoin, e também Forex, né? E analisando quais são as oportunidades, o que, é que o mercado está trazendo para a gente aí como oportunidade, fazendo uma análise gráfica. Nós tivemos aí, né? Estamos no meio de uma guerra ali de Estados Unidos, Israel, Irã. E isso com certeza mexe automaticamente no mercado. É claro, você já sabe que se sempre que existem notícias, eventos que são de cunho global, mundial ou até local, dependendo de qual é a paridade da moeda, isso influencia totalmente nos gráficos, influencia totalmente no mercado. O mercado fica dessa maneira. E se elas impactam ou não, dentro de uma análise gráfica, a gente consegue praticamente prever o que o mercado vai fazer, porque afinal de contas, time, o que o mercado procura é liquidez. Não importa compra ou venda, no final da história é liquidez. As notícias geram muita volatilidade e essa volatilidade então mexe no mercado, ok? É importante eu falar sempre esse esclarecimento, dar essa ideia, trocar um papo. Já teve alguém que acompanha nosso canal lá no YouTube, se você não está inscrito, por favor, se inscreve no nosso canal aqui no YouTube, né? Fregona Trader. Procura a gente aqui, vai ser uma satisfação lá no Instagram também, Fregona Trader. Localiza, adiciona a gente. E é no nosso grupo gratuito, também está lá no nosso Instagram, tem um linkzinho lá, só clicar, você pode fazer parte. Vai ser uma satisfação imensa ter você com a gente lá no nosso grupo do WhatsApp, tá bom? Time, e aí eu tava explicando a respeito de um rapaz que falou, pô, Fregona, você conversa muito, você fala muito, mas cadê os gráficos? O pessoal ficar mostrando gráfico, vocês veem isso nos vídeos na internet o tempo inteiro. Aí vocês olham aqueles gráficos cheios de uma porrada de indicadores, aquele monte de tela aberta, você olha para um lado, olha para o outro, você não entende nada e começa a falar, rapaz, difícil esse negócio aí, como é que eu vou ver isso, como é que eu vou botar esses gráficos, o que, que eu vou entender, um monte de letra piscando para cima e para baixo. Eu não tenho nenhuma intenção de ficar mostrando um monte de tela, um monte de gráfico para vocês, se não for usual. Eu sou extremamente prático, né? Então eu gosto de praticidade. Por isso eu gosto de explicar, porque muita gente que acompanha aqui, que tem acompanhado meu canal, é um canal novo, então a maioria das pessoas nem me conhecem. Quando eu começo a postar os vídeos, tem gente que não sabe ainda o que é candle. Tem gente que ainda não sabe o que que é um suporte, uma resistência, não sabe o que que é topos, fundos, não sabe o que que é boss, o que que é choque, o que que é POI, o que que é liquidez, demanda. As pessoas não tem gente que não sabe e tem gente que já está no mercado sabendo disso e ainda assim perdendo dinheiro. Faz parte. Então, a minha intenção aqui é explicar, é ser didático para você, mostrando o gráfico como a gente enxerga, mas também trocando uma ideia, apesar de que você, além de ter um bom operacional, tem que ter um bom emocional. E uma pessoa que não consegue assistir um vídeo ou explicações, ele precisa trabalhar o emocional, porque vai ser mais um que fica clicando em cima de gráfico e vai entrar em overtrading, overclicking, e aí dá o resultado que a gente já conhece. Então, a minha intenção é além de ficar mostrando gráficos aqui, é também trocar uma ideia com você. Esse é o canal, né? Nossa intenção é mostrar também o meu dia a dia. Eu tenho gravado aqui meu dia a dia, levando filhos para a escola, fazendo comida em casa, ajeitando as minhas coisas, para mostrar que é possível, né? Qualquer ser humano que tem um trabalho, que trabalha manhã e tarde, consegue à noite operar, trabalha só de tarde, consegue operar pela manhã, trabalha pela manhã, opera à tarde. Isso é possível e totalmente viável, tá bom? E aonde é que a gente vai? A gente vai lá no site de notícia. Então vamos lá, hoje, segunda-feira, dia 2 de março, dentro das paridades, você vai verificar se essa notícia está ligada ao seu par, ao que você opera. Lembrando, time, que pastas amarelas geralmente são notícias, mas sem relevâncias, elas geralmente não mexem no gráfico. Pastas laranjas têm uma certa relevância, mas também não quer dizer que vá mexer no gráfico a ponto do gráfico que estava em alta ir para queda, mas ele faz uma mexidinha pequena no gráfico, mas está dentro do planejamento, né? Mas a vermelha não, a vermelha é realmente uma notícia que pode diretamente influenciar o gráfico e a leitura gráfica. Então, a movimentação é muito brusca, a ponto de te estopar com muita facilidade, porque fica uma grande volatilidade no momento das notícias, como por exemplo aqui hoje, segunda-feira, notícias aqui que já aconteceram, a pasta vermelha foi o dólar. Então, meio-dia, nós tivemos notícias que com certeza impactaram o gráfico do dólar. É só a gente verificar, por exemplo, o USD. Aí seria o USD CAD, SHAU, USD, qualquer um que trabalhe com o USD, tá? Que é no caso do dólar. Então, hoje, por exemplo, não temos nenhuma notícia, mas sabendo que
todos os dias, antes de operar, venha olhar se tem notícia. A notícia mexe no gráfico. Quando você vê o gráfico dando aquele pavio grande, aquele candle gigante, geralmente está ligado à notícia. E aí você não consegue segurar essa onda, né? Algumas pessoas operam e trabalham diretamente operando notícias, porque é uma grande possibilidade de você dar um salto absurdo, mas também de, inclusive, estourar a sua conta. Então vamos olhar aqui o Bitcoin. Bem, time, a gente já tinha mapeado o Bitcoin há dias atrás, falando como o Bitcoin estava, as possibilidades. Quando a gente começou a mapear, o Bitcoin ainda estava em 97 mil. Eu falei, pessoal, analisando graficamente o histórico passado, o Bitcoin cai para pelo menos 65 mil. E aí o Bitcoin já chegou a 60 mil. É, e ainda há uma grande possibilidade aqui do Bitcoin cair para pelo menos 50 mil, e eu vou dizer por quê. Bom, time, vamos lá. Eu estou fazendo uma análise aqui no Bitcoin, que é uma análise aqui do diário. Deixa eu pegar o diário do Bitcoin. A ideia é que o mercado está fazendo exatamente esse movimento, né, de impulsão, retração, impulsão, retração, deveria impulsionar. O mercado parou de impulsionar. E agora isso que deveria ser um impulso, agora vira uma retração, ou seja, ele impulsionou para baixo. Impulsionou para baixo, quebrando esses fundos válidos. Então ele fez o quê? Impulsionou para baixo, retraiu para cima, impulsionou para baixo e está dando uma retraída para cima. Para fazer o quê? Impulsionar para baixo. Fregona, quando ele impulsiona para baixo, o que, que ele está buscando? Liquidez. Mercado busca liquidez, nada mais, nada menos. E onde é que estão as liquidez, né, do mercado? Onde é que está isso, liquidez? Liquidez está sempre, time, em cima de topos, debaixo de fundos. O mercado, por isso que o movimento do mercado é sempre assim, ó, senoidal, porque o mercado fica procurando topos e fica procurando fundos o tempo inteiro, topo, fundo. Quando ele faz esse movimento, ele está fazendo isso aqui, ó. Saiu do fundo, topo, fundo, topo, fundo, topo. E sempre que ele renova o topo, nós estamos dizendo que estamos num movimento de alta, um movimento altista. Quando ele retrai e não consegue romper o topo, então o movimento quebra. A gente chama disso de choque, né? Então esse movimento reverte. Mas isso vocês vão aprendendo pouco a pouco, eu vou explicando vocês devagarzinho aqui, só para vocês irem entendendo o que, que a gente está então buscando aqui no Bitcoin nesse momento, né? Então todo esse contexto é para a gente dizer, olha, o Bitcoin no diário, qual é o movimento no diário do Bitcoin? O Bitcoin está fazendo isso aqui, ó. Observe, time. Olha esse movimentozinho. O que, que ele está fazendo, Bitcoin? Nada. Ele está lateralizado. O Bitcoin não está fazendo nada, não se iluda. O Bitcoin está agarrado aqui, ó, nesse range que a gente chama, ó, daqui, aqui, ó. Ó, ele não sai. Observe aqui, ó. Eu já falei para vocês que criptomoedas, 70% do tempo, 60% é lateral, tá? Depois que o movimento, ó, isso aqui é um movimento legal, o movimento que fez aqui, ó. Depois lateraliza o movimento. Então ele está lateralizado, fazendo o quê? Quando o mercado lateraliza, significa que os grandes players, né, as grandes instituições estão capturando ordens para fazer um próximo movimento. Agora estou numa hora, vou refinar o gráfico para eu enxergar melhor, entender melhor o que está acontecendo. Observe o que está acontecendo no time que eu falei com vocês, ó. Deixa eu esticar essa linha. Ó, o movimento. Vocês conseguem ver que é um movimento lateral? Ele sobe, desce, sobe, desce, desce, sobe. Mas ele não sai desse range, ele não sai daqui, ó. Ele está agarrado aqui. Por que ele está agarrado fazendo isso? Porque ele está capturando ordens. Você acha que ele vai subir, pum, compra, aí ele vende. Aí você acha que vai subir, compra, pum, ele vende. Aí você acha que agora vai subir, você. Então, ele quebra. Então você tem que ter esse cuidado, porque nesse momento o Bitcoin está capturando ordens. E capturando ordens para qual movimento, Fregona? O que, que você acha que o Bitcoin vai fazer? Bem, o que, que eu gostaria de ver, né, o Bitcoin fazer? Primeiro passo. Ó, esse aqui é o fundo, tá? É o fundinho que a gente marcou, esse fundinho aqui, tá bem? E aqui, ó, observe que aqui tem um fundão aqui, time, ó, um fundão aqui, ó. Debaixo desse fundo é muita liquidez. E esse fundo é o fundo de 60 mil dólares. Deixa eu marcar essa linha para vocês entenderem bem o que que a gente está vendo aqui. O que que nós estamos procurando aqui, time? Olhem comigo o gráfico. Olha o que está acontecendo aqui, ó. Um topo aqui, um topinho aqui, um topinho aqui, ele fazendo um topinho aqui,
um topinho aqui, esse monte de topo aqui, mais um topo aqui, mais um topo aqui. O que que você acha que está acontecendo aqui nesse lugar, time? Ele está fazendo o quê? Topos nivelados. Topos nivelados, para a gente que já conhece, né, a teoria de Wyckoff, sabe que em cima de topos nivelados eu tenho o quê? Liquidez de oferta. Vendas, muitas vendas estão para acontecer aqui. Mas para isso tem um monte de player posicionado aqui. Eu tenho um monte de colocou seus stops aqui, time, ó, em cima do topo. É a primeira coisa que um trader, quando está aprendendo, aprende é colocar o stop em cima do topo ou debaixo, né, a gente chama aqui de suporte, do suporte ou da resistência. Coloca aqui em cima da resistência ou ele coloca aqui embaixo. É uma das primeiras coisas que alguém faz, que é fazer isso aqui. Não, 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 esqueçam isso. Senão vocês serão estopados. A gente, quando começa a pensar como smart money, você sabe que esse cara está fazendo esse jogo aqui, ó, para vir aqui em cima. E por que é que ele vai vir aqui em cima, Fregona? Porque é a única forma que a gente tem, que ele tem, de capturar todo mundo que está aqui, ó. Essa galera que está aqui em cima, que ele já acabou de capturar aqui, ó. Aqui onde ele veio, ó. Ele veio aqui, ó, capturou todo mundo que estava aqui, ó, achando que ia vender. Já capturou todo mundo que estava aqui com as suas ordens aqui. Mas, olha aqui, ó, vindo capturar todo mundo que está com esses topinhos, em cima desses topinhos aqui, ó. Todo mundo que está aqui em cima dessa linha. Então, time, qual é a probabilidade que eu vou deixar aqui já desenhado no Bitcoin para quando acontecer você falar, caramba, a Fregona falou. Aqui, ele está vindo capturar esses topos. Então, o que que eu faço? Aguardo. Não adianta querer vender aqui agora. Se eu vender aqui agora ou comprar aqui agora, eu vou entrar nessa lateralidade aqui, pessoal. Vou ser estopado. Vou virar liquidez. Não adianta fazer nada aqui agora. Ah, não, peraí que agora ele vai descer aqui, eu vou fazer uma venda aqui, porque aqui tem um FVG. Nada disso. Esqueçam isso. Agora não. Né? Agora não. Para compras, Fregona, se você quiser comprar no Bitcoin, ele teria que fazer esse movimento, ó. Vir aqui, comprar no Bitcoin, esperar. Ele vir aqui, subir corrigindo, não sentir, ó, porque aqui, time, ó, tá vendo que tem um fundo aqui, ó, um fundinho aqui, ó, um fundo aqui, ó. Debaixo de fundos eu tenho liquidez de demanda, em cima de topos, liquidez de oferta. Então, o que que acontece nesse cara aqui, ó? Se ele vem para cá vendendo, o que que vai acontecer? Ele vai encontrar aqui, ó, um monte de ordens aqui embaixo, que faz o mercado o quê? Pô, subir. Então, se você inventar de vender aqui, o mercado está descendo, você inventa de descer, de vender, quando chega aqui ele rompe esse fundo, o mercado faz o quê? Pô, para cima. Por quê? Porque debaixo de fundos expressivos nós temos liquidez de demanda. Não compra aqui, não pode comprar aqui. Perdão, não pode vender aqui. Aqui você não vende. Então o que que eu espero? Não, Fregão, mas eu quero vender. Então, se você quer vender, você tem que esperar o Bitcoin fazer o quê? Romper esse topo. Quando rompe o topo, então ele desce, já corrigindo, criando aqui uma estrutura que nós chamamos de estrutura de POI. Pronto. É isso aqui, ó. Tá, Fregona, eu quero comprar no Bitcoin. Beleza, quer comprar? Espera ele sair da lateralidade. Vir aqui para baixo. Sentir a liquidez e já subir criando o POI de compra. Tá, mas em que lugar que eu compro, Fregona? Toda parte das vezes, quando ele desce e sente demanda, ele sobe, cria a estrutura aí que nós chamamos de POI, e quando ele sobe, ele volta nessa região dessa pernada aqui, ele volta nessa região, dessa pernada que ele fez. Quando ele volta, aí sim nós temos uma compra. Você põe stop aqui embaixo, na pernada, e aqui então nós temos um movimento de alta. Tá, mas ele desceu aqui embaixo, não fez isso e parece que o mercado está descendo. Bom, se ele vier aqui embaixo, ele tem que sentir o que, time que eu falei? Ele tem que sentir aqui, ó, ele tem que sentir esse fundo. Ele tem que sentir liquidez aqui. Quando vê, chegou aqui o mercado, pá, manda ele para cima. Não tem liquidez aqui, cara, não tem demanda. Ou seja, os compradores não estão a fim de comprar coisa nenhuma, querem vender o Bitcoin. Então o Bitcoin vem descendo, de onde está por aqui mesmo, tá? Sobe um pouquinho, vem descendo, descendo, sobe, desce. Ele vem aqui, sobe corrigindo, não sente nada daquele desenho que eu falei, o POI, ele faz isso aqui, ó. Pô. Aí o Bitcoin cai lá para US$ 50.000. Maravilha, time. Eu espero que essa análise do Bitcoin tenha feito algum sentido para você. Grava, dá uma olhadinha, marca, tira foto e vá acompanhando esse movimento do Bitcoin.
Se a gente analisar nesse momento, deu uma refinada no gráfico ali de 5 minutos e 15 minutos, ele está criando uma estrutura que nós chamamos de estrutura de aceitação, que é o quê? Quando o mercado sobe muito, geralmente ele deveria descer para correção. Só que o mercado subiu, está lá no topo, deu uma baixadinha e está consolidando no topo. Ele está como se estivesse acumulando para uma nova pernada de alta, com certeza buscando aquele topo que nós já marcamos. Então, fica de olho nesse detalhe. Eu espero que você tenha curtido o nosso vídeo. Se você não está inscrito no nosso canal, se inscreva, vai ser uma satisfação imensa ter você com a gente sempre aqui, lá no nosso grupo de Instagram, também no nosso grupo de WhatsApp, gratuito. Se você quiser fazer parte, as informações estão na descrição aqui do vídeo, tá? Deus abençoe você, sua casa, sua família. Agora vamos para os próximos vídeos, onde vou fazer agora uma análise do Euro USD e também de Nasdaq. Fique com Deus.